Olá, pessoal! Temos aqui um exercício clássico da parte de cinemática sobre velocidade média, onde ele fala para a gente que um veículo está fazendo uma viagem e na primeira metade do percurso ele desenvolve uma velocidade média V1 e na segunda metade uma velocidade média V2. E ele quer que a gente determine no item a velocidade média do veículo durante toda a sua viagem. Então, pessoal, o que eu gostaria de mostrar para vocês nessa resolução é que, por mais que o exercício tenha dado a distância total que o veículo percorre, a gente consegue definir o valor dessa velocidade média que ele pede sem a necessidade de utilizar esse valor. Então, eu vou mostrar para vocês o caminho que a gente poderia desenvolver para chegar na resposta sem substituir o valor de 240. Então, a definição de velocidade média é a razão entre a distância total percorrida pelo veículo, no caso aqui durante toda a sua viagem, dividido aqui pelo tempo total da sua viagem. E aí o que acontece, né? A distância total que ele vai percorrer, como ele percorre cada metade com uma velocidade diferente, né? Cada metade aqui eu chamei de D, então a distância total que ele vai estar percorrendo seria 2D. Lembrando que o objetivo nosso é não utilizar a distância que o enunciado trouxe. Quero saber o tempo total dessa viagem. O tempo total dessa viagem é a soma dos tempos de cada trecho. Do primeiro trecho, aqui eu vou chamar de ΔT1, e do segundo trecho, ΔT2. Então, para descobrir cada um desses intervalos de tempo, eu vou aplicar a expressão da velocidade média para cada um desses intervalos, para cada metade do trajeto. Então, a velocidade média 1 seria o deslocamento 1 pelo tempo 1, a velocidade média 2 do segundo trecho é o deslocamento 2 pelo tempo 2, ΔT2. Então, eu vou substituir os valores das velocidades. Aqui eu tenho... Na verdade, eu não vou substituir agora, a gente vai deixar para substituir somente no final os valores numéricos. Então, o ΔT1 vai ser o deslocamento 1, que é D, pela velocidade V1. O que eu fiz aqui? Eu troquei de posição o ΔT e o V, como se fosse uma multiplicação em cruz. Vou fazer a mesma coisa aqui com o V2. Então, ΔT2 vai ser igual ao deslocamento na segunda metade do trajeto, dividido pela velocidade V2. Então, o que é o tempo total do trajeto? O tempo total dessa viagem é a soma desses dois tempos. Tempo 1 mais o tempo 2. Então, o tempo total, eu vou fazer aqui uma soma de fração D sobre V1, dividido, ou melhor, somado aqui com D sobre V2. Então, o meu tempo total nesse percurso vai ser igual. Soma de fração, eu tenho que fazer o MMC dessas duas frações. Como são letras diferentes, né? Eu deixo o MMC como sendo o produto entre esses dois valores. Aí eu vou fazer a divisão desse valor, desse produto pelo termo de baixo e multiplico pelo de cima. Então vai ficar V1 vezes V2 dividido por V1, eu vou cortar, vai sobrar o V2. Aí esse V2 eu vou fazer vezes D. Então vai ficar V2 vezes D. Somado aqui. Mesma coisa do outro lado, na segunda fração, eu vou pegar o produto V1 vezes V2
e vou dividir pelo de baixo ali, vou dividir por V2. Vou cortar aqui o V2, então vai sobrar o valor V1. Esse valor V1 eu multiplico com a distância D. Vai ficar V1 vezes D. Então, o nosso tempo total, eu posso colocar a letra D em evidência. A letra D é o fator comum nessa soma. E colocando na ordem, numa ordem mais bonitinha aqui, eu posso colocar V1 mais V2. Eu poderia colocar V2 mais V1 ou V1 mais V2, tanto faz. Como é uma soma, não importa a ordem que a gente escreve. Então, esse é o tempo total da viagem. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse resultado e vou substituir na expressão nossa inicial. Eu vou pegar e colocar aqui em cima D V1 mais V2 sobre o produto V1 vezes V2. E aqui a gente tem uma divisão de fração, né? Eu vou escrever aqui de uma maneira melhor da gente identificar. Isso daqui, a fração de cima seria 2D sobre 1. E a fração de baixo é D V1 mais V2 dividido pelo produto V1 vezes V2. Mantenho a primeira fração, 2D sobre 1. Multiplico pelo inverso da segunda, dV1 mais V2. E a gente nota que a letra D, que é a distância percorrida em cada intervalo, ela aparece em cima e embaixo nesse produto de frações. Eu posso cancelar essa letra D e concluir que a velocidade média do veículo durante todo o trajeto vai ser 2 vezes o produto das duas velocidades, das velocidades de cada metade do trajeto, dividido pela soma das duas velocidades. Então, como eu disse, né, eu queria mostrar para vocês nesse item A que a velocidade média ela pode ser encontrada sem a necessidade de utilizar o valor 240, apenas utilizando os valores das velocidades em cada metade. Essa expressãozinha a gente poderia até utilizar, né, numa questão teste para chegar na resposta mais rápido, de uma maneira mais rápida. Porém, né, eu tenho que tomar cuidado, porque essa expressão ela só serve nesse caso, quando eu tenho um veículo, um objeto, né, fazendo um trajeto e eu tenho velocidades diferentes, duas velocidades diferentes em trechos de mesmo comprimento. Eu preciso que o veículo esteja percorrendo uma primeira metade com uma velocidade e uma segunda metade do trajeto com outra velocidade. Precisa ser deslocamentos iguais aqui, senão não dá certo da gente aplicar essa expressão. Então, substituindo os valores, eu tenho 2 vezes a velocidade no primeiro trecho é 60, a segunda velocidade no segundo trecho é 40, e embaixo eu vou colocar 60 mais 40. Então vai ficar que a velocidade média desse veículo, 2 vezes 60 vai dar 120, 120 vezes 40 dá 4.800, sobre 100. 60 mais 40 dá 100. Corto os zerinhos aqui. Então a velocidade média vai ser de 48 km por hora. Então notem que não é uma média aritmética das velocidades, né? A gente utilizou a definição de velocidade média, foi desenvolvendo para chegar nessa expressão, e
ao observar essa expressão, a gente nota que não há a dependência da velocidade média da distância total percorrida. O veículo poderia estar percorrendo 1.000 quilômetros, poderia estar percorrendo 100 metros, não importa. Eu tenho aqui que a velocidade média, quando eu conheço as velocidades de cada metade do trajeto, a velocidade média ela pode ser utilizada, pode ser encontrada usando, fazendo essa expressão que é 2 vezes o produto das velocidades pela soma delas. Então, 48 km por hora, essa seria a resposta do item A. E pensando no item B, ele está perguntando o tempo total desse trajeto. Depois que a gente define a velocidade média total, é como se o veículo tivesse percorrendo toda essa distância de 240 km com o valor da velocidade média que a gente encontrou no item A. Então, para descobrir o tempo total dessa viagem, eu posso agora eu vou utilizar o valor que ele trouxe para a gente, de 240. Eu vou pegar o resultado que a gente obteve no item A, de 48 km por hora, a distância que ele percorreu é 240, sobre o intervalo de tempo que ele está pedindo, né? Vou trocar de posição aqui, como se estivesse multiplicando em cruz, o x e o 48. 240 dividido por 48, e 48 é 2 vezes 24, eu vou escrever assim, o 24, 240 eu cancelo, fica 10 dividido por 2, esse veículo ele vai levar 5 horas para fazer todo esse percurso. Então, pessoal, questãozinha clássica, a parte de velocidade média. A gente poderia, obviamente, ter resolvido essa questão já substituindo os valores, colocando o valor de D valendo 120 km, a resposta sairia muito mais rápida, sem a necessidade de toda essa matemática. Porém, o meu objetivo ao gravar essa questão era realmente mostrar para vocês que dá para a gente definir o valor dessa velocidade sem a necessidade de conhecer a distância total percorrida. Beleza, pessoal? Um abraço a todos!